Mas a gente fala agora de esporte, da Juventude, Esporte e Lazer. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios agora o secretário da Juventude, Esporte e Lazer, o Walter Dias, o Hulk, como é mais conhecido, é o nosso entrevistado do dia para a gente fazer um balanço, né? Bater um papo sobre essa pasta, sobre o esporte em Três Lagoas. Secretário, eu quero agradecer a tua presença. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os seus ouvintes aqui. Que a audiência do Grupo RCN é maravilhosa, né? Eu, principalmente, quando eu vou trabalhar, eu ouço você todos os dias a caminho do trabalho. Então, a gente fica bem informado quando ouve essa grande rede de notícias. Obrigada, secretário. Mas, secretário, 2025 já finalizando, esse ano o senhor assumiu a pasta, né, da Juventude, Esporte e Lazer. Qual é a avaliação que o senhor faz dos trabalhos à frente da Sejuvel? Ana, a gente já estava na secretaria, né? Eu era concursado, então a gente já fazia parte da verdade desde o início da Sejuvel. Então a Sejuvel foi criada em 2005, no mandato da então prefeita Simone Tebet. Foi uma derivação do que houve com a Secretaria de Esporte do Estado. Então, até então, o governador André Putinelli criou a Segel, onde o grande secretário foi o Dirceu Lazzarini, que Deus o tenha, né? Foi assassinado. Só que a Fundesporte nunca deixou de existir. O órgão gestor do esporte do Mato Grosso do Sul ficou dentro do guarda-chuva da Segel, no ano de 2005 a 2008. E aqui em Três Lagoas, então a prefeita Simone decidiu também copiar o governo do estado e criou a Sejuvel. Na verdade, criou uma Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, onde nós tínhamos que dar um nome, né? Uma sigla para essa secretaria. Então, em comum acordo, dentro da secretaria, com os colaboradores que estão lá até hoje, criamos a Sejuvel. Então, foi criada em 2005, onde eu fui convidado, né, para assumir uma diretoria de juventude na época. A gente estava junto com então, o secretário Luciano Dutra e a diretoria de esporte da professora Maria Cirilo. Então, desde lá, a gente está junto. Inclusive, fizemos 20 anos de secretaria esse ano, né? 20 anos de Sejuvel. E a gente ficou distante lá uns 3 anos, numa transição, né? Entre 2007 até 2011, mais ou menos. Aí retornamos e ficamos lá depois, aí toda a história, né? Assumimos novamente como gestor de 2014 a 2016. Assim que o prefeito Ângelo Guerreiro assumiu, eu retornei para a minha secretaria de origem, que era saúde, né? Como fisioterapeuta. Fui desempenhar minhas funções lá por 1 ano e meio. Aí retornamos novamente, né, a convite de alguns amigos vereadores que então estavam com a pasta. E aí ficamos aí desde quando nossa amiga foi secretária de esportes na época, a Marisa Rocha, e aí então retornamos para poder auxiliar lá pelo pequeno conhecimento que a gente tinha de gestão, né? Então a gente veio auxiliar o pessoal que estava lá e ficamos até hoje. Aí então, na última gestão com o secretário Antônio Realino, a gente também ajudou, ficamos como coordenador de juventude novamente para ele, mas tramitando bastante o esporte do município com o governo do estado, pelos grandes amigos que a gente fez lá no governo do estado e tal, e aí a gente tentou fazer essa tramitação. E aí, o ano passado, o ano 2024, no finalzinho do ano, então o prefeito agora, nosso grande amigo Dr. Cassiano Maia, convidou para a gente poder assumir a pasta. Foi aí que a gente conseguiu, assim, dar um norte bacana, continuar com as coisas boas, melhorar um pouquinho o que estava precisando. E estamos tentando. Ou seja, o senhor é uma pessoa que tem muito conhecimento realmente do esporte, da secretaria em si, até pelo histórico que o senhor nos relatou agora, né, do tempo que está à frente aí da secretaria, seja como secretário ou diretor, enfim, é uma pessoa que tem um vasto conhecimento e isso ajuda bastante, né? Então, a gente está dentro do esporte desde que eu conheço por gente, né? A gente foi atleta a vida inteira, assim, minha formação é de educação física, professor de educação física, depois terminando a faculdade de educação física, fui fazer a faculdade de fisioterapia e com isso fui me especializando na área do esporte, como fisioterapeuta do esporte, ministrei aula na faculdade por 25 anos, fiz o meu mestrado, fiz o meu doutorado, tudo na área da educação. Então a gente está dentro do esporte desde que foi atleta, depois terminou a fase de atleta como gestor. Então a gente está aí trabalhando, auxiliando o estado com a fisioterapia do esporte, mais de 20 anos. Então
A vida se confunde muito com o esporte, com certeza, Ana. Bom, e qual é a análise que o senhor faz aí dos trabalhos nesse ano? Quais foram as principais ações executadas na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer? Então, a gente está tentando dar uma ajustada na Secretaria, de acordo com o pedido do nosso prefeito Cassiano Maia, desde o princípio, na questão das políticas públicas do município, né? Então, a gente entende que o nosso município ele precisa de uma melhoria na infraestrutura do esporte. A gente estava com um orçamento previsto para algumas reformas, mas esse ano, de acordo com as dificuldades que a gente obteve, até em relação a projetos, né, a possibilidade de algumas emendas, a gente sabe que essa infraestrutura precisa ser melhorada. O nosso prefeito sabe, ele tem consciência disso e está previsto essas reformas agora para o ano de 2026. Então, a nossa infraestrutura é o nosso calcanhar de Aquiles ainda. Então, a gente tem... Só para você ter ideia, nós assumimos... criou-se a secretaria em 2005, nós tínhamos aproximadamente entre 85 mil e 90 mil habitantes na época, né? Eu acho que a época pós-celulose. Então nós estamos hoje com 142, com 150 flutuante, 1.000 pessoas aqui em Três Lagoas. Então a nossa infraestrutura tem que estar acompanhando esse desenvolvimento. E a gente entende isso, o nosso prefeito entende isso, e com certeza os nossos munícipes vão ter agora uma grande assim, mudanças para o esporte no nosso 2025, até porque o nosso PPA começa aqui para frente, né? Então, acho que agora a gente tem ações. E as ações de esportes que são do nosso calendário, elas foram todas cumpridas à risca, mesmo iniciando um pouquinho tardiamente. Ano passado a gente começou já um pouquinho mais tardio, porque até essas mudanças todas que ocorrem, né? Com a chegada dos diretores, com a formação da nossa equipe, o prefeito deu a liberdade para a gente montar uma equipe bem coesa, reforçar alguns setores que precisariam de reforços, como o nosso departamento de paradesporto. Trouxemos a professora Flávia, a gente agradece aqui imensamente uma grande amiga que eu fiz no secretariado, que é a professora Ângela, que ela tem nos cedido algumas fortes profissionais pontuais, né? Então a gente convidou alguns colegas, professores de educação física, que estão com a gente, compondo, que é do quadro da educação. E com isso a gente conseguiu elaborar as ações de esporte, né? Conseguir fazer a grande parceria com o governo do estado. Você tem ideia, nós trouxemos para cá, no primeiro semestre, os maiores jogos que tem em Três Lagoas, que tem no Mato Grosso do Sul. Sim, é bem na medida das circunstâncias, é muito parecido com o que a gente trabalha com os Jogos Escolares Brasileiros, organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Que foram 3 semanas de jogos, assim, com chegadas e partidas, né? Por blocos. Então, mais bem espelhado mesmo na competição nacional. E com isso, Ana, com essa competição que foi no meio de maio aqui em Três Lagoas, temos uma abertura lá no balneário que foi diferente, que correu o Brasil inteiro. Que nós chegamos nos Jogos Escolares lá, nacionais, lá em Brasília esse ano, o pessoal falou, nossa, elogiou pra caramba. Então isso foi muito, muito bacana. E pra você ter ideia, o Mato Grosso do Sul, depois que a gente fez esses jogos aqui, nunca tinha ficado. Ele ficou em 5º lugar na classificação geral no quadro de medalhas. Nunca tinha chegado entre os 10. E esse ano, com a qualidade das competições, com a qualidade dos locais que a gente proporcionou, porque os jogos é assim, Ana, eles trazem para cá toda a infraestrutura, todo o recurso, né? Foram investidos mais ou menos 5 milhões nesses jogos aqui em Três Lagoas, com hospedagem, alimentação, né? Pagamento de arbitragem, deslocamento. E a gente, como município, a gente tem que proporcionar logística para os jogos. Proporcionar locais de competição, o atendimento médico, a questão da logística toda, é por nossa parte. Então, a gente tem os nossos colaboradores já que tem a expertise nesse sentido, né? A gente fez um grupo lá que atende adequadamente. E aí o resultado foi esse. As disputas foram bacanas. Olha, nem em Campo Grande tem os locais que a gente tem para ceder para eles
para esse tanto de competição, porque são 8 locais, 8 ginásios concomitantes. Então, são modalidades esportivas, diferentes modalidades participando ao mesmo tempo. Ou seja, Três Lagoas tem essa estrutura para assediar esses grandes eventos esportivos. Ana, ninguém tem no estado. A gente anda o estado aí faz um mundaréu de tempo. Eu tô com 60 anos, desde os meus 14 anos eu tô dentro de ginásio. A gente, até então, 2015, quando eu assumi a pasta, que teve essa mudança de chave, que esse pessoal assumiu, né? O professor Marcelo Miranda, que assumiu como diretor-presidente da Fundesport, o professor Paulo Ricardo. Eles entenderam, por também terem sido atletas, né? Terem dormido em colégio, usado aqueles banheiros adaptados dos colégios, entendeu? Os jogos eram feitos só em julho, um frio danado. Uma vez pegamos um frio em Guatemi, que acho que nunca passei tanto frio na minha vida. E aí, Ana, a gente passou a se hospedar os atletas em hotel. E com isso, o Três Lagoas, com essa mudança de chave também da rede hoteleira por causa das fábricas, começou a absorver os jogos. Então, de 2015 para cá, nós já sediamos, acho que mais de 20 eventos da Fundesport aqui em Três Lagoas, por causa dessa situação. A rede hoteleira é muito boa. Nós temos um local aqui onde, porque depois que mudou também, nós fizemos como se faz no governo, nos jogos nacionais, tem o refeitório geral com o centro de convivência, que é um centro de entreter as crianças quando elas vêm, fazem a refeição e ficam lá jogando, se conhecendo, trocando figurinha ali. Então tem que ter esse centro de convivência. E aqui tem um local que é maravilhoso para isso, que é o Arena Mix. O Arena Mix é um espaço multiuso sensacional. As pessoas deveriam conhecer, sabe? Porque é um espaço maravilhoso, um espaço que a gente tem lá. Nós chegamos a ter, por dia lá, por refeição, quase 1.500 pessoas. E ele atende adequadamente, atende o buffet, atende tanto na parte de refeição quanto na parte de entretenimento, um espaço aberto, onde as pessoas podem se confraternizar, se conhecerem. Então, o lado do sul conhece o do norte, do leste conhece o do oeste, e assim vai, entendeu? E eles ficam trocando os celulares e fica bem bacana. Rola aquela paquerinha, com certeza, como todos os jogos tem que rolar, né? A molecada, é muito bacana mesmo os jogos. E, na verdade, esses jogos têm contribuído muito até para a economia da cidade, né? Até recentemente a gente conversou com o secretário de turismo aqui do estado, né? Do esporte também, Marcelo Miranda, e o próprio prefeito também, e eles falavam justamente sobre isso, da importância desses jogos, do esporte para a economia e também para o turismo, né? Exatamente. A gente pensa numa política pública de qualidade para o esporte do município. E isso é uma política pública de você trazer, proporcionar o lazer para a nossa comunidade. Mas junto com o lazer vem o turismo esportivo, vem a parte econômica que atrai, porque numa questão dessa aí, que a gente teve mais ou menos aí 3.500 pessoas na primeira etapa, cada pessoa traz um dinheirinho para gastar, Ana. Um Pix hoje, então, acaba o dinheiro aqui, ele manda um Pix, né? E assim vai gastando. Fora os professores, fora os ônibus que circulam no município, que abastecem aqui, que a criançada gosta, acabou de jantar na amiga, chega no hotel, os moto-entregadores parecem malucos, entregando refeição, lanche, pizza, né, nos hotéis, entendeu? Então a gente sabe disso, porque quando a gente vai para fora daqui também, a gente trabalhou bastante com essa criançada, eles fazem isso do mesmo jeito. Que funciona. É assim e funciona. Para o turismo também é muito interessante, porque muitas pessoas que vieram, por exemplo, os jogos da melhor idade, né? Muitas pessoas conheceram locais aqui que é importante, porque elas nem conheciam, né? Então isso contribui também para o turismo, né? Mas muito, né? Por isso que a gente, assim, a política pública dentro do esporte, ela está bem integrada com a cultura e com o turismo. Assim, não tem como desvencilhar, porque a pessoa vem para cá, culturalmente ela vai entender o que o município está fazendo. Só para você ter ideia da melhor idade agora, quando for acender as luzes do Natal, a gente tinha uma grande concentração de idosos lá de todo lugar do estado. Você viu o tanto de elogio que fizeram para o prefeito, o tanto de elogio que fizeram para a iluminação, porque todos estavam lá no acendimento, conheceram a cidade do Natal. Então, assim, isso que faz parte. A Eles cultura vão no do balneário, município. né? O balneário, então, nem se fala, né? Então, já chegam aqui, a gente coloca no boletim deles, que está acesso liberado, mediante a apresentação do crachá, né? Então, é muito bem, assim, organizado, né? Muito bem organizado. Então, com isso aí, né, a gente teve condição de trazer, no primeiro semestre, um investimento de mais ou menos esse valor de 5 milhões,
No segundo semestre, a gente não tinha definido algumas etapas dos jogos que estavam indo para outro município. Mas com a não realização, a Fundesporte convidou para trazer para cá, eu fui até o prefeito nos autorizou, nós trouxemos novamente, mais 3 etapas, só com jogos diferentes. Foi com crianças de 12 a 14 anos no começo, depois foi desde 1995 a gente não trazia jogos abertos para cá, jogos abertos do interior, que é o maior nível de disputa que a gente tem hoje, de qualidade, de alto rendimento. E mudou, voltou a ser disputado, está com mais ou menos 3 anos atrás, os Jogos Abertos estaduais. E foram realizadas 6 etapas no estado, onde cada campeão de cada etapa, mais o município de Campo Grande, mais o município de Três Lagoas, fizemos aqui uma disputa entre 8 equipes, 8 municípios, das modalidades de voleibol, futsal, handebol e basquetebol. Então aqui tiveram jogos maravilhosos, né? Por exemplo, o voleibol foi na AM disputado. Foram 2 finais de 3 sets a 2, assim, de altíssimo nível. O pessoal estão jogando Superliga B, aquele negócio todo. Basquetebol a mesma coisa, o handball também. E aproveitar o gancho aqui e agradecer, Ana, os parceiros que a gente tem, porque para trazer esses jogos aqui tem que ter parceiro aqui no município. Então a gente tem uns parceiros que abrem as portas pra gente, que a gente não tem que deixar de falar aqui. Eu vou nomenclaturar, de repente acho que esquece de alguma coisa. Mas eu agradeço demais o Jefferson do Colégio Objetivo, que é um parceiraço. A AMS é outra parceira assim imensa, né? Eu tive o prazer de ser funcionário da AMS, ministrei ela na AMS por quase 8 anos. A Lourdinha do Jomap, o Edson do Instituto Federal, um parceirão também. Quer dizer, várias pessoas que têm seus ginásios, né? Abrem as portas. Então a gente vai, trabalha, deixa tudo certinho, organizado, porque sempre está precisando. E eles contribuem com isso, com a nossa economia. Então, com os nossos jogos, nossa cultura, com o nosso turismo. Então, a gente deixa aqui um agradecimento, assim, ao vivo aqui para eles. Eles moram no coração da Sejuvel. Que maravilha. Com certeza. Mas, secretário, esse ano também a gente viu outros atletas, outras modalidades esportivas também sendo destaque, né? E isso com o apoio da Sejuvel. Primeiro, Ana, eu quero agradecer demais o prefeito. Nosso prefeito Cassiano Maia, por ter nos dado essa oportunidade de estar ajudando, né? Porque a Sejuvel tem as suas responsabilidades, seus funcionários, seus técnicos, suas ações. A gente tem hoje mais ou menos umas 3 mil atletas que trabalham com iniciação de várias modalidades. Então a gente tem competição o ano todo, Ana. Tem as ligas que a gente disputa aqui no estado de São Paulo, e Mato Grosso do Sul. Tem os campeonatos estaduais. Todas as modalidades nós disputamos estaduais de 12, 14, 16 anos, de 18 anos. O basquete, o voleibol, o handebol. Então é o ano inteiro de ações, de calendário. Então você chega agora no final do ano, a gente está planejando 2026, então já sabe mais ou menos como que a banda toca. Então a gente já está preparando já. E o futebol nós também assim, a gente apoia as escolinhas aqui do município. Nós temos o professor Renato, que tem um belo trabalho com a garotada do Sub-14, Sub-16. Inclusive foi campeão na última Copa AME, que eles podem aqui em Araçatuba, que é uma Copa de renome estadual lá no estado de São Paulo, muito grande. A gente tem assim as lutas que são apoiadas aqui pelo município, com transporte. A gente está tentando promover uma política pública de melhor para ajudar não só com o transporte, mas outros tipos de ajuda também que as crianças precisam, né? Principalmente as crianças que não têm condição. Então, a gente fez um calendário, fez um balanço agora no final do ano. Até agradecer nosso amigo Erickson, que está lá, um colaborador maravilhoso que está com a gente. Foi já num relatório de ações que passou-se de 480 ações de forma direta e indireta que nós promovemos dentro da Sejuvel desde que a gente iniciou o calendário. Legal. Então foi muita coisa, Ana. Hoje, porque a gente me recorda que aí no passado muito se falava, mas tem tantos atletas em Três Lagoas, tantas modalidades, eles têm que ficar de pires indo na Sejuvel, pedir apoio para viajar. Hoje acabou isso, secretário? Graças a Deus acabou, Ana. A gente precisa a gente tem assim, a sabedoria de que precisa melhorar. As políticas públicas, elas têm que sempre estar melhorando.
andar de acordo com o que acontece no cenário nacional. Então, hoje a gente tem uma lei de incentivo ao esporte bastante grande dentro do governo federal. Nós temos umas leis de incentivo do governo estadual, então a gente precisa promover essas ações de incentivo também aqui no município. Então, a coisa assim é uma escadinha, né? O que acontece no governo federal, vai acontecer no governo estadual, acontece aqui. Hoje eles têm tido esse apoio, esse incentivo, várias modalidades? Várias modalidades, Ana. Quem vai disputar consegue apoio? Consegue. A gente tenta, assim, ajudar da melhor forma possível todos que nos procuram. Porque a gente entende a dificuldade, Ana. A gente já teve daquele lado lá, viu a dificuldade que é. Então, só não é ajudado porque não tem jeito mesmo. Porque tem critérios também, né? Tem critério, com certeza. Senão não estaria. Tinha que ter, né? Assim, quando a pessoa entra com pedido, né? Com ofício pedindo, a gente faz uma análise, né? Faz toda uma gestão em cima daquele ofício para ver a possibilidade, quais são os custos. Então, dentro da legalidade, da moralidade, né? Então, a gente sempre tem deferido ou indeferido. Mas o indeferimento foi muito pouquinho esse ano, Joana, porque a maioria foram todas assim, apoio, né? Coisas coesas, coisas importantes, as lutas principalmente. Todos conseguiram disputar todas as fases do campeonato estadual. Nós tivemos uma grata surpresa de ter uma vice-campeã mundial de Muay Thai no começo do ano. Quer dizer, Três Lagoas tem expoentes aqui. Mandamos, tivemos condição de encaminhar a Maria Eduarda e o nosso amigo Thomas do Karatê para a Sérvia esse ano, para jogar os Jogos Mundiais da Juventude. Olha só. Então são expoentes do nosso município, que nós somos um celeiro de atleta, né? Aqui é. Todas as modalidades que a gente tem apoiado têm, sabe, se destacado. E a gente tem visto isso mesmo. Esse apoio é muito importante, né? Muito fundamental, né? O esporte, se não tiver apoio do poder público, ele não é realizado. E o município, ele precisa de ter isso, né? Exato. O município igual ao nosso cresceu demais. A gente precisa de ter essa responsabilidade e essa expertise de que realmente tem que ter. Vai mudar um pouquinho a chave agora, Ana, por causa do nosso conselho. Nós criamos o nosso Conselho Municipal do Esporte e o Fundo Municipal do Esporte. A gente tem a esperança, dentro da política pública, de lançar alguns editais do Fundo Municipal para poder ajudar nossas associações, nossos clubes aqui dentro do município, como se faz hoje no governo federal, como se faz hoje no governo estadual, né? Então a gente já vai fazer a composição do conselho agora no meio de janeiro, que se Deus quiser até fevereiro a gente dá posse para esse conselho. A gente começar a trabalhar em conjunto. Hoje tem várias escolinhas que a Sejuvel mantém. Como que está essa questão? A gente apoia. Apoia, né? Todas as escolinhas, né? É vontade do prefeito em apoiar mais um pouquinho essas escolinhas da base. Então hoje a gente tem, conversando com você aqui antes de a gente iniciar a entrevista, a gente tem a vontade de retornar com o futebol profissional no nosso município. É a vontade muito grande do prefeito em fazer isso, né? Foi criado... E nós recebemos o presidente da Federação de Futebol no final do ano. Então, ele abriu as portas da federação. Na época dessa recepção, que foi criada uma comissão para analisar quais eram os possíveis clubes, né? Então, nós tivemos a chegada do nosso amigo que se tornou diretor de esportes, Rodrigo Rufino, tem uma expertise bastante grande com o futebol, né? E aí a gente está trabalhando em cima disso. Essa comissão, após fazer a análise, após fazer umas diligências sobre o comercial, sobre o misto e o Três Lagoas, acho que o misto foi o que está mais apto agora para poder exercer esse retorno aqui para o futebol profissional. Da Série B. Para a Série B, o ano passado. E já está correndo atrás, né? De fazer uma nova diretoria. Foram convidados alguns empresários do município, onde a aceitação está grande desses empresários participarem, né? Mais ou menos uma cópia que nós fizemos lá atrás, Ana. Você sabe disso, é torcedora do misto. Você lembra que nós tivemos êxito nessa passagem do misto para a segunda fase da Copa do Brasil, quando tiveram alguns empresários à frente. E a gente está tentando retornar isso. O prefeito tem essa vontade de retornar dessa forma, para que a gente consiga lotar
madrugadão aos Que domingos da precisa tarde. ter, né? Uma né? cidade, a terceira maior cidade do estado, o tamanho, né? A arrecadação que se tem, a população, não ter um time representando a cidade é lamentável, como a gente já teve no passado. Mas é preciso seriedade também para que isso aconteça, né? Isso aí é... Ana, e mais interessante, então a gente tem o melhor estádio do Mato Grosso do Sul. Ele não pode ser o maior, mas que é o melhor, o mais cuidado é. Tem tudo para fazer, vai muito das pessoas, dos dirigentes, né? E a gente espera que pro ano que vem seja diferente, né? Mas a gente vai, né? Se Deus quiser, o prefeito tem essa vontade de dar esse lazer para a comunidade, Três Lagoas. Agora, até tocando nessa questão do esporte, o senhor falou da categoria de base, é fundamental isso também, né? Porque você formar um time com pessoas da cidade, não ter que trazer de fora, né? E até para incentivar a garotada, a juventude. Vocês pensam nisso? O futebol é o sonho de toda criança. Eu fui criança, eu joguei futebol minha infância inteira. Então todos querem jogar futebol, porque é o esporte que todo mundo, parece que o Brasil já nasce com esse gosto de chutar a bola. E a gente entende isso. Todos os campos que a gente vai, é cheio de crianças jogando. Então a gente entende que precisa melhorar. Precisa a gente formar uma política pública de qualidade para atender essas crianças na base. A gente vai trabalhar para que isso aconteça, Ana. Mas, assim, o que a gente faz é tentar dar a melhor forma possível para esses campos de qualidade, sabe, de manutenção nesses campos. Nós temos alguns campos que é de nossa responsabilidade, outros campos que a gente tem apoiado, tem pedido para o nosso secretário amigo para ir lá passar uma máquina, dar uma arrumada, dar uma geral no campo. A gente tem alguns campeonatos que são realizados nos bairros que a gente está sempre apoiando, né? E tem que ter essa porque é um entretenimento, é um lazer para o pessoal do bairro que se não tem mensuração. Hoje tem campos o suficiente nos bairros? Como que tem sido? São os terrenos baldios que as pessoas fazem no seu campo ali? Tem bastante, Ana, ainda. Tem bastante. A gente tem dado uma atenção, assim, alguns campos gramaram, né? Outros campos a gente... Tanto é que uma das primeiras ações que nós fizemos esse ano junto com o prefeito foi a entrega do Bela Vista da Lagoa. Aquele campo que estava lá, não entregava. O prefeito assumiu, falou, não, vamos entregar, vamos lá, dando uma geral lá e conseguimos entregar. E hoje eles disputam todas as modalidades, todos os campeonatos que tem aqui no município. Eles jogavam ali no entorno da lagoa, né? Em frente daquela... Não tem mais aquele campinho. Não, ali é só lazer, para soltar pipa. Alguns jogam usam para poder treinar o futebol americano ali, o pessoal o rugby, né? Então usam ali para esse tipo de situação. Mas assim, a gente entende que o futebol realmente, Ana, ele precisa de um apoio maior, e com a chegada do nosso amigo Rodrigo, com certeza a gente vai ter a gente tem nosso professor Sávio, que nos dá uma ampla tranquilidade na organização esportiva junto com nosso amigo Ceará lá. Então o futebol é bem cuidado por causa disso. E o amador tem tido apoio também? Tem pessoas, assim, os melhores estão com a gente na nossa composição da equipe. Então, os que têm mais expertise em organizar, entendeu? Hoje eu falo que o Ceará e o professor Sávio são os que têm, assim, na parte organizacional do futebol, eles são expertos no assunto, né? Mas os nossos colaboradores lá do Madrugadão, tem o Dori, que toma conta, acho que lá eles um brinco no estádio, né? A gente tem, assim, dado manutenção nos nossos campos gramados, tem dado atenção maior nos campos que são de terra. Então tem uma grande, assim, tendência para que a coisa melhore agora nesse ano de 2026. Você pode ter certeza que as pessoas podem esperar que vai ser melhorada. O prefeito entende isso, a gente também entende. E a gente vai ajudar, principalmente a base, viu, Ana? Exato, a base fundamental. É muito importante. E o estádio da Adem? O estádio da Adem é a nossa grande preocupação, Ana. Porque é um lugar... quando eu estive na outra gestão, eu que assinei a cessão de uso por 30 anos. Está lá. Então a gente precisa dar uma atenção bastante grande para aquela área. Primeiro de tudo é você conseguir a área para o município de verdade, né? Porque... Para você injetar um dinheiro, você tem que estar com a posse do terreno. Ainda não foi repassado. Você entendeu? A posse está só uma concessão ainda, né? Então, a gente precisa de ter esse tempo, essa transição, para a gente conseguir realmente a posse. O projeto da possibilidade de uma pista emborrachada está pronto, né? Aí só precisa adequar ele. E o prefeito entende isso bastante. Independente disso, está previsto uma reforma já para o estádio agora, uma adequação. A gente sabe que aquele local é um local centralizado, um local
que faz parte da história de Três Lagoas, né? Eu falo assim que 2 locais que fazem parte, né? Na minha época de esportista, de praticar esporte, é o estádio da Adem e o antigo SESI. O antigo SESI é o seguinte: quem nunca jogou naquela quadra do SESI não praticou esporte aqui em Três Lagoas. A gente tentou de todas as formas tentar fazer uma parceria, mudar para lá, tomar conta daquilo lá, porque aquilo lá precisa de um cuidado com carinho, né? Com carinho de quem realmente é daqui, que gostou daqui, cresceu ali, você entendeu? A gente não tem uma piscina, está tentando ter uma piscina pública municipal para ensinar as crianças a nadarem lá, está pronta a piscina, só da pessoa, adequar. Né? Mas está tramitando algumas conversas aí, Ana, que de repente tem novidade para 2026 aí. Seria interessante, né? A piscina pública, né? Aquele espaço nosso ali, o espaço do SESI é um espaço central, né? Um espaço que precisa de ter uma atenção. Abandonado, na área do esporte, né? A área do esporte, ela, poxa vida, ali... Daria pra fazer muita coisa, né? eu conheço cada sentido daquela quadra do voleibol que a gente jogou ali, né? Agora, dos melhores quadros do voleibol. Mas a gente realmente espera que o esporte para 2026, Ana, seja assim, a gente consiga realizar novamente um bom calendário, consiga realizar boas políticas públicas. A gente tem grandes parceiros na Câmara Municipal, que são vereadores amigos, que com certeza também comungam da mesma forma. O que é bom para o município é bom para todos, né? Então a gente precisa de ter assim, a consciência de que realmente a gente precisa trabalhar para a nossa comunidade. Trabalhando para a nossa comunidade, para nossas crianças, né, pode ter certeza que o nosso futuro está bem encaminhado. Exatamente, secretária, quero agradecer a tua presença, parabenizá-la pelo seu trabalho. A gente conhece o senhor há tantos anos, sabe realmente da tua dedicação, do teu profissionalismo, enfim. Então, em nome do senhor, a gente cumprimenta toda a equipe, porque a gente sabe que o esporte está em boas mãos e a gente deseja sucesso no próximo ano, viu? Eu que agradeço, Ana, agradeço ao grupo, né? O pessoal tem dado-nos a oportunidade de sempre estar falando. Agradeço a você nos seus comentários sempre com o nosso esporte. E a gente agradece realmente, você falou uma coisa importante, que é a nossa equipe. Nós temos uma equipe de colaboradores lá, que ela não é tão grande, mas tem uma qualidade imensa, Ana, uma qualidade fora do comum. Então a gente sabe que você tem uma perna para andar, porque você tem uma equipe que possa alcançar aquela distância. Então a gente agradece aqui, deseja a todos um Feliz Natal, um ano de 2026 cheio de saúde, paz para toda a família, para todos nós, para você, para sua família. Então, para todos os nossos ouvintes, e que 2026 venha com muita alegria e tranquilidade e paz. E bons resultados, né? E bons resultados igual o Corinthians teve agora no domingo. Ah, né? Não, vamos pular essa parte. E ano de Copa do Mundo também, né? De Copa do Mundo. É isso aí. A gente conversou hoje com Walter Dias, o professor Huck, que é o secretário da Juventude, Esporte e Lazer, fazendo um balanço, né, dos trabalhos da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer.